Seja bem-vindo, é bom ter você aqui no nosso quarto encontro do treinamento Visão e Prática dos Grupos da Igreja Simples. Nesse quarto encontro, a gente fala sobre as reuniões do grupo. Então, um encontro rápido, muito prático, né? A gente começa, inclusive, falando sobre duração das reuniões. A proposta do grupo da Igreja Simples é que nós tenhamos reuniões que não ultrapassem 90 minutos. Então, a ideia é que não passe desse tempo, especialmente atentando para os visitantes do grupo, né? Porque se é uma reunião longa demais, isso afasta as pessoas que não são da igreja. Além disso, especialmente grupos que têm uma composição, né, com crianças pequenas, os pais precisam acordar cedo no dia seguinte para levar as crianças à escola. Tudo isso tem que ser considerado. Existe também no final da reunião, depois que a reunião termina, o anfitrião precisa de um tempo para organizar a sua casa, né, deixar tudo prontinho já para ele ir dormir. Então, se a gente sair muito tarde, as coisas ficam bastante complicadas. A ideia é que realmente as reuniões durem no máximo 90 minutos. Entendendo, tempo máximo. Um grupo pode até combinar. Não, a nossa reunião vai ser de 1 hora. Pode ser uma reunião de 60 minutos. O que a gente está propondo aqui é o tempo máximo de 90 minutos, ok? O que fazer na reunião? Então, temos uma proposta de roteiro. Lembrando, é uma proposta. Inclusive pensando em 90 minutos. Se o grupo se organiza de uma outra maneira, ele vai ajustar essa proposta à sua própria realidade. Mas numa reunião de 90 minutos, a gente pode ter 10 minutos de abertura, 50 minutos para o momento de estudo ou de ministração bíblica, um período de 20 minutos para oração, 10 minutos para encerramento e para confraternização. É uma proposta. E entenda, essa proposta então vai ser ajustada conforme a necessidade de cada grupo. Mas, independentemente do tempo despendido, como deve ser a abertura da reunião? A abertura da reunião é um momento importante. Ela tem que ser uma abertura motivadora, ela tem que ser rápida, ela tem que ser objetiva. É a oportunidade para o líder iniciar cumprimentando a todos, fazendo uma oração, transmitindo os avisos, depois apresentando os visitantes, em seguida lendo um texto bíblico, quem sabe cantando aí um hino ou um cântico. Então, esse seria o roteiro dessa abertura. Cumprimento, apresentação de visitantes, leitura de texto bíblico e louvor. Em seguida, a gente passa para a ministração bíblica, que a gente chama aqui de estudo bíblico. O tempo sugerido para essa ministração é de 50 minutos. E o objetivo é ministrar a Escritura de modo prático, que ela produza transformação na vida das pessoas, na salvação, santificação, consolação da vida das pessoas. A gente sempre lembra algumas coisas importantes sobre esse momento. Primeira coisa, o estudo do GIS não é uma pregação. Então, não é para você fazer um sermão lá. Não é lugar para isso, né? A gente tem até um formato diferenciado de estudo, não é um formato de pregação. E além disso, a gente já tem falado disso em encontros anteriores, o GIS não é lugar para a gente discutir questões teológicas de difícil compreensão. Quero levantar aqui a questão entre infralapsarianismo, supralapsarianismo. Se você que está acompanhando esse vídeo nem sabe o que são essas coisas, não se preocupe. Neste momento, nesse contexto do GIS, isso não tem relevância, né? Tem relevância, sim, quando você vai fazer o nosso curso, por exemplo, sobre a doutrina da salvação. Aí sim, lá nesse curso Doutrina da Salvação, você vai entender a importância disso, especialmente quando a gente fala sobre a eleição, tá certo? Sobre a soberania de Deus. Mas no dia a dia dos grupos, a gente não vai levar essa discussão para lá, não é isso. O objetivo já temos informado em outros lugares, em outras ocasiões. O objetivo do grupo não é esse tipo de discussão. Também temas da Bíblia e teologia avançada são abordados em cursos específicos. Eu quero saber sobre a formação do cânon, né, os critérios de canonicidade, como é que os livros foi definida essa lista de livros que constam dentro da Bíblia como livros inspirados por Deus. Como é que se chegou à conclusão de que esses são os livros inspirados? Essa é uma discussão que não é feita para ser trabalhada nos grupos da Igreja Simples. Elas são ministradas em outras ocasiões, ou em classes de escola dominical, ou em cursos específicos. O estudo no GIS é ministrado numa linguagem simples, com aplicações práticas, motivando o participante a fazer perguntas e dar opiniões. A gente já falou sobre isso. O formato é esse formato dialogal, né?
E em todo o tempo a gente atenta para aquelas regras de convivência que a gente mencionou, no momento anterior. E o líder, ele tem que realmente se esforçar por finalizar os estudos de acordo com esse planejamento proposto pelo coordenador e pelo pastor responsável. Ou seja, você diz lá para o seu coordenador, já está tudo certinho, nós vamos estudar esse tema aqui, ó, são esses 6 estudos sobre casamento na plataforma Right Now Media. Aí você faz o primeiro estudo, de repente, no meio do estudo, alguém faz uma pergunta sobre o fim dos tempos, uma pergunta sobre escatologia, e de repente agora você parte para um estudo sobre escatologia sem avisar o seu coordenador, então fica tudo confuso. Não, não faça isso. Esteja focado, realize a exposição, o trabalho nos conteúdos combinados entre o líder do grupo e a coordenação do grupo e o pastor dos grupos. Isso é muito importante. E em cada estudo deve haver alimento espiritual e aplicação evangelística, apresentando Jesus Cristo e os deveres e privilégios pactuais. Apresentar deveres e privilégios pactuais, apresentar Jesus Cristo, cumprimento da grande comissão, cumprimento das ordenanças. É nesse sentido que, quando a gente fala de estudo bíblico, nós estamos falando então de ministração bíblica. Lembra daquilo que a gente tem mencionado? Olha, nós queremos agora aplicar na prática um princípio bíblico. Você pode, então, nesse período destinado ao estudo bíblico, você ter ali um momento para reflexão, um momento para aplicação. Você pode, por exemplo, nesse momento, entender o seguinte: nós podemos dedicar aqui 15 minutos para trabalhar o princípio e o restante para trabalhar uma prática relacionada ao princípio, ou uma dinâmica de grupo que eu vou utilizar que vai incitar, que vai favorecer reflexão e prática do princípio bíblico. Eu posso usar esse momento para verificar uma prática baseada nesse ponto ou em um ponto estudado. Por exemplo, eu posso, nesse momento, saber o seguinte: eu tenho aqui um novo conteúdo para ser iniciado, mas eu vou dedicar 15 ou 20 minutos para verificar como é que foi a prática do conteúdo do encontro anterior. 50 minutos de ministração bíblica, que, como a gente tem dito, tem que ser ministração focada em reflexão e em ação. E é claro que esse roteiro, como eu falei, não é camisa de força. Você pode, em determinado encontro, dizer: vamos fazer um trabalho evangelístico numa praça, vamos fazer um trabalho de ordem social, vamos visitar uma instituição. E, logicamente, lá você não vai seguir esse roteiro, né? Esse é um roteiro, logicamente, para as reuniões ordinárias, regulares, em um determinado lar, em um determinado lugar, em que cabe você realizar esse roteiro como está sendo proposto nesse nosso encontro. Estudo bíblico. Primeiro você abre a reunião, depois você tem um momento de ministração bíblica, em seguida um momento de oração. O momento de oração, ele é um momento em que a gente entende que o foco tem que estar na oração, tá certo? Há um momento ali no estudo bíblico em que a gente deseja que todo mundo fale, se expresse, mas aqui agora o que a gente quer é focalizar nos pedidos de oração e abrir esse momento, abrir o espaço para compartilhar os pedidos rapidamente e daí orar. Invista o maior tempo em oração. Eu quero agora, nesse momento, falar de uma experiência pessoal que eu tive nessa semana, quando eu fui, né, pescar com o meu sobrinho. Ótimo, mas não é agora. Agora é o momento da gente orar. E a gente ora rapidamente, a gente pega os pedidos rapidamente e dedica a maior parte do tempo para a oração. É difícil, né, a gente ter esse foco, porque muitas pessoas às vezes têm dificuldade em entender que esse momento da oração também tem que ser um momento organizado. Tudo tem que ser feito com decência e ordem, como lemos em 1 Coríntios 14:40. Inclusive essa gestão do momento da oração. Mas o importante é que esse período de oração seja finalizado no máximo até às 21h20, né? Você tem que deixar os últimos 10 minutos, ou melhor dizendo, até 10 minutos antes dos 10 minutos finais, porque os 10 minutos últimos são dedicados para o encerramento e para a confraternização, tá bom? Quando a gente fala de encerramento com fraternização, é isso. A reunião é terminada, o líder informando sobre a reunião seguinte, e o grupo então pode servir-se ali de um cafezinho, de um lanche rápido, entendendo que servir bebidas não é obrigatório. Depois disso, dessa combinação final, olha, é assim que vai ser a próxima reunião, agora vamos tomar o nosso café, o líder pode fazer a oração final.
faz a oração final, pronto. E aí quem quiser tomar um cafezinho rápido, sair, pode sair. Quem quiser ficar 20 minutos, 30 minutos, 2 horas e meia conversando depois disso, está livre para isso, desde que seja uma alegria para o anfitrião e que não atrapalhe a vida da família que recebe o grupo. Mas essa é a nossa proposta e de modo de condução e de roteiro de condução, enfatizando sempre, isso deve ser ajustado conforme a direção de Deus para cada semana, dependendo daquilo que vai ser realizado pelo grupo. Algumas pessoas perguntam, e aí a gente termina esse encontro falando sobre o que fazer com as crianças, né? O trabalho de grupo da Igreja Simples, ele tem uma estrutura para crianças, ele organiza isso. A gente entende que os grupos podem ou não contemplar ministração às crianças, dependendo das necessidades, dos locais de encontro, dos recursos humanos disponíveis. A gente vai ter, por exemplo, grupos em que não há crianças, grupos em que há crianças já de determinada idade que podem participar muito bem da reunião, grupos em que há crianças pequenas, mas não tem ninguém para cuidar, né? Então a solução vai ser a mãe, de repente, quando chega o momento de um choro, de uma necessidade, ir para um outro cômodo da casa para tentar ajustar isso com o seu bebê. E há aqueles grupos onde há estrutura, né, onde inclusive já tem voluntários, pessoas até com capacitação para dizer: "Olha, a gente vai realizar enquanto o grupo está reunido aqui, a gente está reunido em outro lado da casa, ou em outro ponto aqui, realizando um trabalho simultâneo com crianças". Há liberdade para isso, né, havendo voluntários, havendo espaço físico, é possível sim providenciar até uma escala para o cuidado dos bebês ou das crianças menores. Mas isso vai ser ajustado conforme o perfil, o contexto, a situação de cada grupo e as questões que não forem resolvidas. Ah, a gente precisaria de uma ajuda para resolver essa questão aqui. Leve isso para o coordenador dos grupos da Igreja Simples e ele vai sentar com o pastor e a gente vai buscar soluções para a gente dar o melhor suporte, o melhor atendimento também às crianças dos grupos da Igreja Simples. É assim que funcionam as reuniões dos grupos, é assim que caminham e são realizados os encontros dos grupos da Igreja Simples.